Jesus. Nós entregamos a vida da pastora Rosa Telep. Nós entregamos a vida da Anne. Senhor, em tuas mãos agora. Usa elas, Senhor. Usa elas com seu poder e autoridade. Faz fluir a unção desse altar. Faz fluir a unção desse altar. Que desça desse altar rios de águas vivas, águas cristalinas, águas purificadoras, que venham saciar a sede dos sedentos. Ah, Senhor, nós somos os sedentos. Nós queremos beber da água da vida. E faz fluir em nome do Senhor Jesus. Toca nelas agora, dando a tua autoridade agora na palavra. Nós pedimos a autoridade do céu sobre a vida delas agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja uma sintonia entre as duas, Senhor, para que a tradução seja perfeita, Senhor, e não falte nada, e não falte nada, e não falte o azeite, e não falte a unção, em nome do Senhor Jesus. Senhor, se revela aqui para nós, nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Põe um anjo aqui no altar, à direita da tribuna e à esquerda da tribuna, Senhor, em nome de Jesus. Desenrola o rolo aqui nesse altar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada pelo que tu já estás fazendo aqui e que vai fazer, em nome de Jesus, amém. Amen, amen. Greetings from Canada. Boas novas do Canadá. O Canadá está dizendo oi para vocês hoje. Amen, amen, amen. Father, Pai, we thank you for this morning. nós te agradecemos por essa manhã. And you deserve all the glory. E o Senhor é digno de toda glória. Every heart here will be opened Que todos que estão aqui nessa manhã estejam abertos to receive that Rhema word from you, para receber a palavra que vem de ti. that you may be glorified in each life. E que o Senhor seja glorificado em cada vida. And in this church, E nessa igreja. then you Nova E que o Senhor will be glorified. seja glorificado. Amen. Amém. Amen. Amém. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Hallelujah. So we have the first slide up. A gente tem o primeiro. Obrigada. A gente tem o primeiro PowerPoint, os slides. Yeah. Chega. Calma. That's okay. That's okay. As you heard, Como você já ouviu, my son o James, meu filho James, Pastor James, pastor James, is married to Annie. é casado comigo. And when we came to Brazil for the wedding, E quando a gente veio para o Brasil para o casamento, it's a different wedding. foi um casamento diferente. In Canada, it's not the same. A forma como a gente faz o casamento no Canadá é muito diferente. So I always thought, Então eu sempre pensei at my son's wedding, que no casamento do meu filho, I would tell many stories. eu ia ter a oportunidade de contar muitas histórias. But this did not happen. Mas isso não aconteceu. No stories. Sem histórias. But today, Mas hoje, you will hear some stories. você vai ouvir algumas histórias. Amen. Amém? Amen. Amen. Oh, there you go. Forerunner, get up and running. Precursor, levante-se e vá em frente. And this is the title of the sermon this morning. Esse é o título da pregação dessa manhã. And this is a word E essa é uma palavra that God brought to me a couple of months ago. que Deus me deu alguns meses atrás. I woke up in the morning Eu acordei na manhã and I heard it in the spirit. e eu escutei no espírito, Forerunner. precursor.
And it reminded me of a prophetic word E me lembrou de uma palavra profética that I received maybe 25 years ago. que eu recebi talvez há 24 anos atrás. And I will tell you about that later. Mas eu vou te contar um pouco depois. What does forerunner mean? O que um precursor, um pioneiro significa? It means advance messenger. Significa um mensageiro que traz o avanço. Sorry, this is the first time. Desculpa, essa é a primeira vez que ela tá pregando e eu tô traduzindo. Demora um pouco para se acostumar. It means to outrun and to exceed and to go before. Significa que você alcançou um nível mais avançado. Você está preparando o caminho. So I want you to think about pioneers. Então eu quero que você mantenha na sua mente, comece a pensar sobre pioneiro. The first Portuguese that came to Brazil, O primeiro português que veio para o Brasil, they had to clean the land. ele teve que limpar a terra. They had to dig up the dirt. Ele teve que cavar e tirar a sujeira. They had to work harder than ever Eles tiveram que trabalhar duro, 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 so that you may have this beautiful country here para que você today, tivesse esse país lindo que você tem hoje, filled with beautiful people. cheio de pessoas lindas. Amen. Amém? Amen. So, what is a forerunner Então, o que significa um precursor in the Bible? na Bíblia? Yes. There are many examples that we can look at in the Bible. Tem muitos exemplos que a gente consegue encontrar na palavra de Deus. And I want to look at one in particular person Mas eu quero te encorajar a olhar para um determinado personagem na Bíblia. and then we will pivot to some of the most obvious ones in the New E Testament. depois a gente vai correlacionar com outros mais óbvios na Bíblia. So Annie is going to read the word for you, Numbers 14, 23 to 24. Então agora a gente vai ler em Números. Acho que a gente tem isso aí. Números 14, do versículo 23 ao 24. Certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram haverá, mas a meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, e me seguiu plenamente. A ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Amen. So we are going to look at Caleb today. Então a gente vai olhar a história de Caleb hoje. And fun fact about Caleb, E um fato interessante sobre Caleb: he was not even an Israelite. ele não era nem um israelita. He was from the land of Eden. He was a Kenizzite. Ele era um cananeu. Palavra difícil do dia, cananeu. Amen. So somewhere in his family they joined the Israelites. Algum ponto da história, a família dele se juntou aos israelitas. But he was representing the tribe of Judah. E eles estavam representando a tribo de Judá. Amen. Amazing. So this is saying, E isso está dizendo, and God is saying to you this morning, e Deus está dizendo para você nessa manhã, even if you do not feel a part of what's going on here, mesmo se você não está se sentindo parte do que Deus está fazendo aqui hoje, God wants you to know Deus quer que você saiba that you are very much a part, que você faz parte. from the oldest to the youngest. Do mais novo ao mais velho, God is in each individual life. Deus está em cada indivíduo. And you can be amazing for God. E você pode ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Amen. Amém. Hallelujah. So we're going to look at Caleb, Então a gente vai olhar a vida de Caleb. and we're going to see how God used him as a forerunner. E a gente vai ver como Deus usou a vida de Caleb como um precursor, como um pioneiro For the advancement of the kingdom para o avanço do reino. and an example to imitate. E é um exemplo para a gente imitar. Amen. Amen. This takes a lot. Amen. So, a short summary. Então, um resumo bem breve. Caleb came with the Hebrews across the sea
Caleb veio junto com os hebreus, cruzando o mar. Amen. And God was going to send them into the promised land. E Deus estava enviando eles para a terra prometida. So Caleb was one of the chiefs, one of those that went into the promised land. Então Caleb era um dos chefes, um dos líderes que estavam guiando o povo para a terra de Canaã, To spy out the land. para espiar a terra. But when the 12 chiefs came back, E quando os 12 líderes, os 12 chefes voltaram da terra, only 2 gave a good report. apenas 2 deles deram boas notícias, boas novas. And 10 gave a negative E report. 10 desses chefes, dos líderes, eles deram notícias ruins. Now many of you remember this story Muitos de vocês devem lembrar dessa história from Sunday school. da escola dominical. Amen. But I had to review a little bit Mas a gente precisa dar uma revisada para poder entender, so that you would know. para você entender. Okay, we're going to do 3 points. Então a gente vai ter 3 pontos nessa manhã. Caleb was filled. Caleb, ele foi cheio. Caleb followed. Caleb seguiu. And Caleb had fulfillment. E Caleb viu o cumprimento. Amen. Point number 1. O ponto 1, Caleb was filled. Caleb foi cheio. The scripture says because he had another spirit with him. O próximo PowerPoint. Amen. The spirit word here. Caleb foi cheio, porque com ele havia outro espírito. Obrigada. The word spirit here A palavra espírito aqui nessa passagem, in the Hebrew no hebraico, means ruah. significa ruah. Yes. Ruah. It is the breath of life, Significa o ar da vida, the wind, o vento, the Spirit of God o Espírito de Deus. that is up to this point E foi nesse ponto opened the Red Sea, abrir o Mar Vermelho, blew back the plagues, trazer as pragas, and even in Joseph, e até em José, the Pharaoh saw. o faraó viu. Can we find such another man that has a spirit of God? Será que a gente vai encontrar outro homem cheio do Espírito de Deus? Yes, you will find that in Genesis 41:30. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 41. God sees who we are in our hearts. Deus vê quem nós somos nos nossos corações. What was Caleb's heart telling him? O que o coração de Caleb estava falando a ele? God keeps his promises. Deus cumpre suas promessas. Let's go, people. Let's get running. Vamos lá, gente. Vamos correr, vamos avançar. Amen. Amen. He was filled with the Holy Spirit. Ele estava cheio do Espírito Santo. It was with him and upon him. O Espírito Santo estava com ele, sobre ele. There was evidence all around him. Teve evidências em todo ao redor dele. The miracles of the plagues, Os milagres das pragas. the promise of the deliverer. A promessa do resgatador, do Salvador. Yes. And as we heard this morning, E como a gente ouviu essa manhã, the pillar by day and the fire by night. o pilar de dia, né, a nuvem e o fogo à noite. Aleluia. O pilar da nuvem de dia. Oh, Jesus. There are many miracles that are happening around you. Tem muitos milagres te cercando. Maybe you will see them, E talvez você veja, but there are many going on around you. mas existem muitos milagres acontecendo ao seu redor. We need to continue to remember them A gente precisa nos lembrar disso, in order to be filled with the Spirit of God. para que a gente seja cheio do Espírito de Deus. And to remind ourselves E para nos lembrar that we serve a miracle working God. que a gente serve um Deus de milagres. Amen. Amen. So
So, in the New Testament, Então, no Novo Testamento, we have a forerunner. a gente tem o precursor. Yes. Luke chapter 1, verse 15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Pois será grande aos olhos do Senhor e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. This is John the Baptist. Esse é João Batista. He is an advanced messenger, Ele é o mensageiro do avanço. yeah, to prepare the way for the Lord. Ele preparou o caminho para o Senhor. Amen, amen. Amém. So when I was pregnant with my son, Quando eu estava grávida do meu filho, I was at a prayer meeting eu estava numa reunião de oração and I began to speak in my supernatural language. e eu comecei a orar em línguas. And the pastor at that time, E o pastor daquela época, he said to me, ele me falou that baby que esse bebê is going to be a person for God. vai ser uma pessoa de Deus And will be used mightily for God. e vai usar a minha... So just like with John the Baptist. Oh, sorry. That baby in your womb will be used mightily for God. Que esse bebê que estava dentro de mim seria usado de uma forma grandiosa por Deus. So God even knows us Deus já sabia in our womb. desde o meu ventre. Amen. So John's job as a forerunner Então, o trabalho de João Batista como um precursor is so important foi muito importante in recognizing Jesus when Jesus came. em reconhecer Jesus quando Jesus veio, To baptize Jesus. para batizar Jesus, And even to gather some disciples for Jesus. até mesmo para reunir alguns discípulos para Jesus. Imagine if John the Baptist was not there. Você consegue imaginar se João Batista não estivesse lá? He had a very important ministry to Ele fulfill. teve um ministério muito importante para ser cumprido. Well, you might be saying, E você pode estar se perguntando I'm not John the Baptist, ou dizendo: eu não sou o João Batista, but I'm here to encourage you today mas eu estou aqui para te encorajar. that we as Christians are all forerunners. Que todos nós como cristãos, nós somos chamados para sermos precursores. As Christians, we need the Holy Spirit so much. Nós como cristãos, nós precisamos do Espírito Santo. He is our teacher, our comforter, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso protetor, our encourager, nosso encorajador and everything that is good. e tudo que é de bom. Someone once said, Alguém um dia disse: living the Christian life is not only difficult, viver a vida cristã não é somente difícil, it's impossible. é impossível. We have got to move forward A gente precisa mover adiante and have the wind, the raú, e ter o vento do aú in our sails. nos nossos Boat sails. yeah, I know, I forgot the word. Do barco, nas nossas velas do barco. O vento que leva a vela. Caleb's message was consistent. A mensagem de Caleb foi persistente And his actions were determined. e as suas ações foram determinadas. He and Joshua Ele e Josué, were living off what God had said, eles estavam vivendo daquilo que Deus tinha dito, while the other 10 leaders enquanto os outros 10 líderes were giving a negative report. estavam dando feedbacks, né? Estavam dando feedbacks negativos. And eventually all the people E atingiu um ponto que as pessoas ouviram daquelas notícias. were all complaining. E estava todo mundo reclamando. We can't do this. A gente não consegue fazer isso.
They were thinking about killing and stoning Caleb and Joshua. O povo estava pensando em matar, em tacar pedra na vida de Caleb e de Josué. My question is, A minha pergunta é: what are we thinking? o que nós estamos pensando? Are we allowing Holy Spirit to speak to us Nós estamos permitindo o Espírito Santo falar conosco through His Word? através da sua palavra. Our pastors, Os nossos pastores, the testimonies. os testemunhos. While the Hebrews all witnessed the same amazing miracles, Todos os hebreus, eles testemunharam os milagres maravilhosos que aconteceram. only on one hand could you count who went into the promised land. E apenas com uma mão você pode contar aqueles que entraram na terra prometida. Our biggest miracle O nosso maior milagre is getting into the kingdom of God. é entrar no reino de Deus. And if you're not there, E se você não está lá, you should be. você deveria. Amen. Amém. I have been a Christian for 37 years. Eu sou crente já faz 37 anos. Before I was a Christian, Mas antes de eu me converter, I was miserable. eu era miserável. I was sad, miserable. Eu sempre estava triste, andava triste. And one day, Mas um dia, I had a vision of Jesus eu tive a visão de Jesus. while watching a Christian television show. Enquanto eu estava assistindo um programa cristão na TV. I saw Jesus on the cross. E eu vi Jesus na cruz. And I just said, I'm so sorry, Jesus, and received Jesus right E there. naquele momento eu senti me desculpe, Jesus, me desculpe, eu te entrego a minha vida. It was the beginning, Foi o início, but it wasn't the end. Right? It was the beginning to move forward. foi o início do começo a seguir adiante. To be a forerunner in my own life. Foi o início de ser um precursor na minha própria vida. And life continues. E a vida continua. What are we filling ourselves with? O que a gente está enchendo as nossas vidas? O que a gente tem nos enchido? To be an effective forerunner, Para ser um precursor, um pioneiro efetivo, we must be filled with God's Spirit to a place of overflow. a gente precisa ser enchido com o Espírito Santo até um ponto que a gente vai transbordar. Our soul's determination to go beyond ourselves. A nossa determinação de ir além de nós mesmos. Amen, amen. So, point 1, Caleb was filled. Ponto número 1, Caleb foi cheio. Point number 2, Ponto número 2, Caleb fully followed Caleb seguiu plenamente and hath followed me fully. e me seguiu plenamente. 6 times in scriptures it is written of Caleb. 6 vezes na Bíblia, 6 times. Yeah, 6 times in scripture it is written of Caleb, he hath fully followed the Lord. então está escrito na Bíblia 6 vezes que Caleb seguiu ao Senhor plenamente. What does full mean? O que tá cheio significa? Full. Tá cheio. Full. Tá muito cheio. This week I'm spending time with Pastor Erica and Pastor Alex and Annie. Essa semana eu passei os meus dias com a pastora Érica, a pastora Alex e a Anne. They're full. Full food, full Jesus, full the presence of God. E eles são cheios de Jesus, cheios da presença de Jesus. When you see them here full, Quando vocês veem eles aqui cheios, they the same at home full. eles são a mesma pessoa dentro de casa, verdade? What you see O que você vê is what you get. é o que você recebe. Amen. God knew Caleb. O Senhor conhecia Caleb. Caleb spoke
what he believed. Caleb falou daquilo que ele acreditava. He persuaded, preached, and lived. He persuaded, preached, and lived what he believed. Ele pregou, ele converteu pessoas, ele persuadiu pessoas através daquilo que ele acreditava. He kept his standard high. Ele manteve o padrão alto. This is something we need to think about. Isso é algo que a gente precisa pensar. Again, Pastors Alex and Erica keep their standard high. De novo, a pastora Érica e o pastor Alex, eles mantêm o padrão alto. Amen. All 12 spies were leaders in Israel. Todos os 12 espias, eles eram líderes em Israel. Yet Caleb was just a person involved in the Israelites in their tribe. E mesmo assim, Caleb era só uma pessoa que se envolveu com Israel. Ele não era israelita. Yes. So God could count on Caleb as his servant. Mas Deus, ele podia contar com Caleb como seu servo. Can God count on us? Deus pode contar com você? Sure, we make mistakes sometimes. Claro, todos nós cometemos erros na nossa vida. But then there is God's grace. Mas a graça de Deus. We say, I am sorry, Lord. A gente diz, me perdoe, Deus. And He always loves us. E Ele sempre nos ama. It is not grace to do. It is not grace to just do what we want when Não é uma graça que é para fazer aquilo que você quer na hora que você quer. when we want, Quando você quer. or even if it goes against God's word. E quando vai contra a palavra de Deus. But the good things even, Mas as boas coisas. church attendance, prayer, Bible study, E até mesmo as coisas boas, vir para a igreja, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, tithing, offering, ofertar, dizimar, all good things todas essas coisas boas don't make God love us more. não faz Deus nos amar mais. They make us love God more. Eles fazem a gente amar Deus melhor. We fully follow because He loves us so much. A gente segue plenamente porque Ele nos ama plenamente. What does a kingdom culture look like? O que uma cultura do reino se parece? It's what the Bible says. É o que a palavra diz. Yes. Caleb didn't have a Bible, Caleb não tinha uma Bíblia, but he most assuredly heard Moses speak words. mas ele com certeza ouviu a palavra vindo da boca de Moisés. And Moses wrote the first 5 books of the E Bible. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. In the New Testament, we see Jesus also as a forerunner. No Novo Testamento, a gente também vê a vida de Jesus, Jesus como um precursor, um pioneiro. Jesus only spoke what he heard the Father say. Jesus somente falou o que ele ouvia do Pai. My doctrine is not mine, A minha doutrina não é minha, but him who sent me. mas daquele que me enviou. He has completed everything for us. Ele completou tudo para nós, ele preparou todo o caminho. He is our only hope for anything. Ele é a nossa única esperança para todas as coisas. He's the only hope for Brazil. Ele é a única esperança para o Brasil. He's the only hope for Canada. Ele é a única esperança para o Canadá. He's the only hope for any country in the world. Ele é a única esperança para qualquer país em todo o mundo. It is no different. Não há diferença. Amen. Hebrews chapter 6. Hebreus verse 19, capítulo 20. 6, do versículo 19 ao 20 diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Our forerunner is already sitting on the throne. O nosso precursor já está sentado no trono. He has paved the way. Ele já preparou o caminho completamente. All we do is believe. Tudo que a gente precisa fazer é acreditar. We are seated with him in heavenly places. Nós estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. Amen. Amen. There is an old song. Tem uma música antiga. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto. Não volto não. I still will follow, no turning back. Eu ainda estou seguindo Ele, não a volta. How much do we want to follow Jesus? O quanto nós queremos seguir a Jesus? It's kind of a silly question. É uma pergunta meio bobinha. Since you are all sitting here in church. Já que vocês estão aqui sentados na igreja. Amen. So this week I was swimming in the ocean. Então a gente viu esse rapaz mergulhando no mar. And it was a little bit cold. E a água estava gelada. So I went and dipped my foot in. Então eu fui perto do mar e coloquei o meu pé na borda da água. Now I want you to think about serving Jesus. Agora eu quero que você mantenha na sua mente servir a Jesus. Is it like this? É como fazer isso daqui na bordinha da água. Or is it moving into the water a little bit? Ou é como você se mover mais para dentro do mar. Or is it coming up to your waist? E aí você vai se movendo ainda mais até chegar na cintura. Or is it coming up to your neck? E aí vai chegar até o pescoço. Serving Jesus, coming up to your neck. Servir a Jesus é chegar até o pescoço. Not the hair, Lord, not the hair. E você fala, não, Deus, não a cabeça, não o cabelo, não o cabelo. But Jesus wants us to dive in. Mas Jesus, Ele quer que a gente mergulhe no profundo. But I can't breathe. Mas eu não consigo respirar. Trust Jesus. Confia em Jesus. Amen. Are we the forerunners? Are we the forerunners? Nós somos nós os precursores. Going beyond and exceeding what we think are our limitations. Ir adiante Going beyond and exceeding what we think are our limitations. Ir adiante e proceder e exceder o que nós pensamos que são as nossas limitações. Using this comparison, usar essa comparação. I don't want to get to heaven. Eu não quero chegar no céu and find out e descobrir that God wanted me to be an Olympic swimmer. Que Deus queria que eu fosse uma nadadora das Olimpíadas. Yet I did not get out of the kiddie pool. Mas eu não consegui sair da piscina de criança. Olympians are in it for years. As pessoas que participam das Olimpíadas, elas treinam por anos. It takes a long time to train. Requer muito tempo, muito treinamento. Amen. John chapter 8 verse 31. João capítulo 8. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amen. It's a beautiful scripture. É um versículo muito bonito. Believed on him. How many believers here? Creia nele. Quantos que creem nele estão aqui nessa manhã? Amen. Choice. There's a choice. Existe uma escolha de acreditar, de crer.
to go to the next step, to be free, de ir para o outro nível e de acreditar, to continue to find out de continuar em descobrir what we are free from. do que nós somos libertos, do que nós fomos libertos, To be a forerunner, para ser um precursor. we have to stick out our necks. Nós temos que colar os nossos pescoços. Fully means set apart. Plenamente significa estar separado. A committed lifestyle. É um estilo de vida comprometido. Again, we can use examples of Pastor Eric and the pastors. Ela poderia citar muitos exemplos da pastora Eric e do pastor That's Alex. Eric, yes. No condemnation here. Sem condenação aqui. An encouragement to raise the bar É um encorajamento de levantar a barra, on our lives, o levantar o padrão nas And our nossas journeys. vidas, our journeys in Christ. nas nossas jornadas em Cristo. Let's not always take the path of least resistance. Não vamos tomar o caminho de sermos resistentes, de estar ali, não, isso não é para mim não. Amen. Amen. Okay, so recap. Caleb was filled. Então, recapitulando, Caleb foi cheio. 2. Caleb fully followed. Ponto 2, Caleb ele seguiu plenamente. Now, point 3. E agora ponto 3. Caleb saw fulfillment. Caleb viu o cumprimento. Amen. Amen. Now, as we heard Pastor Erica speak about Annie and James, E a gente ouviu a pastora Érica falar sobre a Anne e o James. their marriage was a fulfillment O casamento deles foi um cumprimento, uma realização of 2 sets of parents de dois grupos de pais who love God with all our hearts. que amam a Deus de todo o coração. And only God can put them together. E somente Deus consegue colocar eles juntos. That is fulfillment. Isso é cumprimento. When I was a young Christian, Quando eu era uma nova convertida, the Lord said to me, o Senhor disse a mim every decision you make que toda decisão que você tomar right now agora will affect your grandchildren. vai afetar os seus netos. Amen. A forerunner for my children. Você é um precursor dos seus netos, das gerações que estão por vir. So when you are in this church, Villanova, yes, this church, you are in this church, you are a forerunner for this area and what God wants to do. Você está nessa igreja Vinho Novo, você é um precursor nessa área, nesse bairro. As God changed the water into wine, Assim como Jesus transformou a água para o vinho, He is going to change lives with this place. Ele vai transformar as vidas nesse lugar. But He's going to need you to help. Mas Ele vai precisar da sua ajuda. He's going to need your lives Ele vai precisar da sua vida to be the forerunners para ser os precursores of what He wants to do in this area. do que Ele quer fazer nessa área. When I received that prophecy Quando eu recebi aquela profecia that I was a forerunner, que eu era uma precursora, I was just a Sunday school teacher. I was a eu Sunday era school apenas a tia do ministério infantil. teacher. My husband was becoming a deacon, O meu marido ele estava se tornando um diácono and they prayed for us. e eles oraram por nós. A prophet came and spoke to us Um profeta veio e falou conosco that we were forerunners que nós éramos precursores of the greatest move in that locality. de um grande mover naquela vizinhança.
So now I give you this word. Então hoje eu digo a você esta palavra. You are the forerunners Você é um precursor of God wants to do do que Deus quer fazer in this area, nessa vizinhança, nessa área, from oldest to youngest. do menor ao maior. Grab hold of it. Deus, ele tem o controle. See yourself victorious. Veja você mesmo como um vitorioso. You must have a big vision. Você tem que ter uma visão grande. Don't think small. Não tem um pensamento pequeno, medíocre. Think big. Você tem que pensar grande. Because you serve a big God. Porque você serve a um Deus grandioso. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God was saying to Caleb, Deus estava falando a Caleb: I'm going to bring him into the land. eu vou te trazer à terra. Amen. And the land, and not only that, but his seed, his children, his legacy. E não somente isso, mas ele veria a sua semente, a sua família, as gerações ali naquela terra. Shall possess it. A sua família iria tomar posse daquela terra. God gives him this promise, the fulfillment. Deus deu essa promessa, o cumprimento da promessa. But it is 40 years until it happens. Mas demorou 40 anos para acontecer. Ouch. Ai. Think about being in the middle of that 40 years. Só pensa comigo, como é que tá no meio desses 40 anos? I believe that Caleb always kept looking at Jesus. Eu acredito que Caleb estava sempre com os olhos fitos em Jesus. He kept looking at God. Ele continuou olhando para Deus. What promises are we stuck in? Quais são as promessas que a gente está ali, que a gente está ali tentando ver o cumprimento? It's taking too long. E a gente está falando para Deus, Deus está demorando muito. Yet God has spoken in His Word. Mas Deus ele falou a palavra. He came to us. He came for us to live an abundant life. Ele veio a nós. Ele nos entregou a sua vida para que a gente tivesse vida plena. Filled with joy, love, peace. Ser preenchido com amor, alegria, paz. And the endless blessings of Deuteronomy 28. E com as bênçãos de Deuteronômio 8. Okay, Joshua 14:10-13. Josué capítulo 14. Capítulo 14. Josué capítulo 14. Yes, Joshua 14:10-13. That's it. Yeah. 10 to 11. You can read 10 to 11 first. Ok, vamos ler. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora vê que nestes dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nesses dias como era no dia em que Moisés me enviou? Como antes era minha força, assim também é minha força agora. Para a guerra, tanto para sair como para entrar. Aleluia. Amen. Amen. 12 to 13. Is that on the next slide? Do 12 ao 13 também, obrigada. Isso. Agora, portanto, dá-me este monte do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. Josué o abençoou e deu Hebrom a Caleb, o filho de Jefoné, por herança. Now, as I told you, I would say a few stories about my son. E eu disse para vocês no início que eu ia contar umas histórias do meu filho. He was a good boy. Ele foi um filho muito bom. Always came to church. Sempre foi para a igreja. But very smart. E muito inteligente. He would sit at the back of the church. Ele sempre sentava no final da igreja. He would pay his tithes. Ele ia entregava os dízimos e as ofertas no gasofilário. He knew what to do. Ele sabia o que fazer. But he was serving God
with one foot. Mas ele estava servindo a Deus somente com o pezinho na beirada. And I'm praying, E eu ali orando, sempre orando. God, move on James. Senhor, se mova na vida do James. Help him to serve you 110%. Guia ele a te servir com os 100% que ele tem. And God said to me, do not worry about James. E Deus disse a mim, não se preocupa com James. James was happy I was not worrying about him. E o meu filho, ele ficou feliz que eu parei de me preocupar com ele. And God got a hold of James. E Deus, ele tinha um controle da vida do James. No help from me. Nenhuma ajuda veio de mim. We had an older lady at the church. A gente tinha uma senhora na igreja. And she said to James one day, E ela falou pro James um dia, I know you're going to be a preacher. eu sei que você vai ser um pregador. Mom! E o James chegou pra mim e falou, mãe! I didn't say anything. Mas eu não falei nada. So we see a fulfillment of years and years of prayer. Então a gente vê o cumprimento de anos e anos de oração. Now we hear in our scripture we have Caleb is 85 years old. E aqui a gente vê na palavra de Deus que Caleb já tinha 85 anos. He is strong. E ele era forte, ele estava forte. Just to let you know, there's no retirement in the kingdom of God. Só para você saber que não há aposentadoria no reino de Deus. He still had that heart, that attitude, Caleb ainda tinha o coração, a atitude. and that spirit within him. E isso era por causa do espírito que habitava nele. Two things I want you to consider. Duas coisas que eu quero que você considere essa manhã, que você realmente absorva essa manhã. Don't be stuck in the middle. Não fique preso no meio. Whether it's your kids, your finances, Não importa se a situação é com seus filhos, your marriage, no seu casamento, your calling, no seu chamado, keep moving forward. continua movendo adiante. Be and see yourself as a forerunner Seja e veja a si mesmo como um pioneiro in those situations. nessas situações. 1 Corinthians chapter 9 verse 24, 25. 1 Coríntios capítulo 9. Yeah. No, 1 Corinthians. Isso, 1 Coríntios capítulo 9, isso aí. Do versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Get an image of yourself Imagina você mesmo as a forerunner in a race, como um pioneiro, um precursor na corrida, as victorious. como um vitorioso. Lay aside all the distractions. Bota de lado toda distração. Lay aside all the weights Bota de lado todo o fardo that come upon our brains. que vem nas nossas mentes. Lay aside all the doubts and fears. Bota de lado todas as dúvidas, todos os medos. God is cheering us on. Deus, Ele está te celebrando. Deus, Ele está ali te encorajando. He is excited for us. Ele está animado por nós. As a parent watching their children race, Assim como um pai que está vendo o filho fazer a corrida, correr a corrida. he's saying, go, go, go. Deus está falando, vá, vá, vá. That's my kid out there. Esse é o meu filho lá. Amen. Now, recently, there was an attempted assassination on President Trump. Há um tempo atrás teve um atentado de matar o presidente Trump. And many years ago, when I was in high school, E muitos anos atrás, quando eu estava no ensino médio,
there was an assassination attempt on President Reagan. Teve um atentado contra o presidente Reagan. For President Reagan, a bullet missed his heart by this much. Para o presidente Reagan, a bala, ela passou perto do coração esse tanto. And for former President Trump, it missed his brain by this much. E para o presidente Trump, ele passou esse tanto no cérebro, na mente. They were kept alive for a reason. Deus manteve eles vivos por uma razão And a purpose. e um propósito. Think about it as forerunners. Você tem que pensar como um precursor. It's not easy to be a forerunner. Não é fácil ser um precursor, não é fácil ser um pioneiro. They killed John the Baptist. Eles mataram João Batista. And Jesus gave his life. E Jesus deu a vida dele. And every disciple except for Judas, the E traitor, todos os discípulos, exceto Judas, o traidor, were martyred for their faith. foram mortos pela sua fé, foram mártires. What am I saying? O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? It is not easy to be a forerunner. Não é fácil ser um precursor. The devil does not like you. O inimigo não gosta de você. But we, at this moment, this day, Mas nós, nesse momento, no dia de hoje, are alive for a reason nós estamos vivos por uma razão and for a purpose, e por um propósito which goes into my second thing to que consider. leva ao meu próximo ponto. See yourself in a much bigger picture. Veja a si mesmo numa visão ampla, numa visão maior. It is not only about you and your life, Não é somente sobre você e a sua vidinha, but those that will come after you. mas aqueles que vão vir depois de você. It is not you only coming to church this E Sunday, não é sobre só você vir aqui todo domingo, but it's what God wants to do through you to affect those mas é o que Deus quer fazer através da sua vida para afetar os outros that are around you, que estão ao seu redor and that in the years to come e nos anos que hão de vir. will reap the benefits that God has placed in you. Nós vamos colher todos os frutos, os benefícios que Deus ele tem plantado nas nossas vidas. Laying the next level addition, however we want to look at it, Nivele o próximo nível. God is saying occupy. Occupy. Preparing the next level or addition, however you want to look at it. Prepare o próximo nível como você quer que ele se pareça. God is saying occupy E Deus ele diz: ocupe until I come. até que eu venha. Don't just sit back and cruise. Não apenas se sente no banco de trás e fique acomodado. Get up and get running. Se levante e vá avante. Amen. Get involved. Começa a fazer as coisas. Faça parte. Yes, love your neighbor. Ame o seu vizinho, o seu irmão. Be a part of what God wants to do in the kingdom culture. Faça parte daquilo que Deus está te chamando In your life. na sua vida, através da cultura do reino aqui na terra. Amen. Amen. Amém. When we came to Brazil on Tuesday, Quando a gente chegou no Brasil na terça-feira passada, Annie brought her mother running shoes. eu trouxe para minha mãe um tênis novo. And the Lord said to me, it's a prophetic act. E Deus falou para mim, esse é um ato profético. The Lord is putting new running shoes on you today. O Senhor está colocando novos sapatos nos seus pés essa manhã.
Put your running shoes on, Coloque os seus novos sapatos. for you are going to run, saith the Lord. Porque você vai correr, vai correr mais. Você vai alcançar um novo nível essa manhã. You can choose to sit back, Você pode escolher sentar lá no fundão. but your Father does not want you to. Mas o seu pai não quer que você se sente lá. He wants you to go forward. He wants you to run. Ele quer que você vá avante, ele quer que você corra. Amen. Amém. Hebrews chapter 12, verse 1. Hebreus capítulo 12. Do versículo 1 ao 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta suportou a cruz, desprezando a desonra, está assentado à destra do trono de Deus. Amen. Jesus is our example. Jesus é o nosso exemplo. We are to endure running. We are to endure. Nós somos chamados para enfrentar, para perseverar na corrida. So whatever situation you are in, Então, qualquer situação que você esteja vivendo agora, God is saying to you, endure. Deus está te dizendo, persevera. I love you Eu te amo and I want the best for you. e eu tenho o melhor para você. I am a good God. Eu sou um Deus bom. I love you no matter what. Eu te amo, não importa o que aconteça. I accept you. Eu te aceito. I care for you. Eu tomo conta de você, eu me preocupo com você. I am a good God. Eu sou um bom Deus. Hallelujah. Parents love to see the fulfillment of their children. Os pais, eles amam ver o cumprimento nas vidas dos seus filhos. So every Sunday I go to church Então, todo domingo eu vou para a igreja and then I come home to have lunch e depois eu volto para casa para almoçar. and I watch on my YouTube E aí eu coloco no YouTube Annie preaching, Pastor James preaching, Anne pregando, Pastor James pregando. Nothing is so good to a Nada é melhor. Amen. As parents, we know it takes work. Mas como pais, nós sabemos que requer um trabalho. In Canada, we call that sweat equity. I don't know what you're saying. It's okay. It takes Desculpa, work. gente, ela falou uma expressão canadense que nem eu sei. But as forerunners for God, Mas como pioneiros do reino, we have a winning edge. nós temos uma vitória. Amen. Because our children are going to be and are mighty in this land. Porque os nossos filhos, eles vão governar a terra, eles vão popular a terra. Caleb saw that fulfillment. Caleb viu o cumprimento. We too can come into our promised land here on earth as E well. nós também podemos caminhar para a terra prometida aqui na terra. Do you want to see that fulfillment? Você quer ver o cumprimento? Do you really want to see that fulfillment? Você realmente quer ver o cumprimento? It's a serious question. É uma pergunta séria. I will end with this quote from John Maxwell. Eu vou terminar com essa citação de John Maxwell. Live the legacy you want to leave. Viva o legado que você quer viver. In simpler language, Numa linguagem simples. live now what you want to pass on. Viva agora o que você quer passar para as outras gerações. Be filled with the Holy Spirit. Seja cheio do Espírito Santo. We can't do it on our own. A gente não consegue fazer por nós mesmos. Be a follower that is fully committed to Jesus. Seja um seguidor que está completamente preenchido com Jesus And His Word. e a sua palavra. Determine
to see the fulfillment in every area of our lives. Determine que você vai ver o cumprimento da palavra de Deus em cada área da sua vida. Be a forerunner like Caleb, Seja um precursor como Caleb, who refused defeat and lived his inheritance. Who refused defeat and lived his inheritance. que se recusou a perder, e determinou a viver a sua herança. Amen. Amen. So I want to ask yourself right now, Então eu quero que você se pergunte agora mesmo: what area in my life do I want to see fulfillment? quais são as áreas da minha vida que eu quero ver o cumprimento da palavra de Deus? And if it's just now, even to just receive Jesus, E se for somente para nesse momento você receber Jesus, this day could be the greatest day for you in your life. hoje é o melhor dia da sua vida, meu querido. You're starting at the track. Você está começando a corrida. Come up and have prayer. Vem aqui à frente e receba oração nesse momento. If you have anyone else has any other area in their life, E se você tem alguma área da sua vida and you want prayer for fulfillment, que você quer oração para ver sendo cumprido a palavra de Deus, venha receber a oração. Amen. Amém. I can come down. A gente pode